Pessoal, agora nós vamos fazer o terceiro exemplo, que é para calcular a integral do seno à quarta de x dx. Como a gente já havia mencionado, né, sempre que o expoente for par, a gente vai usar a função do arco metade, certo? E aí, como nós temos aqui o seno, né, sempre que o expoente for par, né, a gente tem que lembrar disso. Então, o seno ao quadrado de x pode ser reescrito como 1 menos o cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, nós vamos substituir seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Primeiro, nós vamos reescrever a nossa integral, né? A gente sabe que isso é a integral de seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x dx, certo? Então, podemos reescrever dessa forma. Substituindo agora o valor do seno ao quadrado de x, né? Então, temos a integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 vezes 1 menos o cosseno de 2x sobre 2 dx. E agora nós vamos fazer esse produto, né? Vamos realizar esse produto. Então, temos a integral de... você vê aqui que nós temos a mesma expressão multiplicada duas vezes. Então, podemos usar o produto notável, né? Então, temos aqui em cima o quadrado do primeiro, ou seja, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 2 vezes o cosseno de 2x, mais o quadrado do segundo, ou seja, cosseno ao quadrado de 2x, tudo isso sobre 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? E nós podemos agora reescrever essa integral. Esse 4 eu vou retirar ele da integral como 1/4, tá? Que multiplica quem? A integral de 1 dx, ou seja, a integral de dx, menos, retiro 2 da integral, a integral de cosseno de 2x dx, mais a integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Tá? Então, podemos reescrever em 3 integrais. Agora, nós vamos resolver essas integrais separadamente, tá? Vamos chamar essa integral aqui de 1, essa segunda integral aqui de 2 e essa terceira integral de 3. E vamos resolvê-las aqui separadamente, tá? Então, resolvendo aqui a integral 1, integral de dx, como a gente sabe, isso é x. Agora, a integral de cosseno de 2x dx. Nós podemos fazer a substituição chamando u de 2x, tá? Então, du vai ser 2dx, tá? Então, significa que dx é du sobre 2, certo? Então, substituindo aqui, temos a integral de cosseno de u vezes dx, que é du sobre 2. Então, temos 1 sobre 2 da integral do cosseno de u du. A gente sabe que a integral do cosseno é o seno, então fica 1 sobre 2 do seno de u, mais u é 2x. Então, do seno de 2x. Tá? Então, essa é o resultado da integral 2. E agora fazemos a integral 3. Certo? Então, primeiro vamos transformá-la, né, no arco metade. A gente viu que lá no arco metade vamos ter 1 mais cosseno de 2 vezes u. Aqui temos u e u, né? Então, nesse caso aqui, como a gente tem 2x, vamos multiplicar por 2. Então, vai ficar 4x. Então, podemos reescrever essa integral aqui. Integral de cosseno ao quadrado de 2x dx. Podemos reescrevê-la como a integral de 1 mais cosseno de 4x sobre 2 dx. Certo? Então, reescrevendo, quebrando a integral, temos
1 sobre 2 que multiplica a integral de dx mais 1 sobre 2 que multiplica a integral do cosseno de 4x dx, certo? E aí, observamos que essa integral aqui ela é semelhante a essa, né, com a diferença que no lugar de 2x aparece 4x. Então, é válido notar que a expressão ela vai ser bem parecida com essa. A diferença é que no denominador aqui vai aparecer um 4 e no lugar do seno aqui também vai aparecer um 4, certo? Então, resolvendo essa integral aqui, temos a integral de dx é x, então 1 sobre 2x mais 1 sobre 2 vezes, como eu acabei de mencionar, né, vamos ter essa integral aqui vai ser 1 sobre 4 vezes o seno de 4x, certo? Eu já pulei alguns passos aqui para mostrar que essa integral elas são semelhantes, né? Essa integral aqui e essa elas são semelhantes. A diferença é que vai mudar apenas no caso aqui de 2x é 4x. Portanto, quando a gente fizer a substituição vai ficar du sobre 4. Por isso que aqui no denominador aparece 4. Quando a gente retornar a variável vai ficar 4x, tá? Então, só multiplicando aqui, temos 1 sobre 2x mais 1 sobre 8, que multiplica seno de 4x. Tá? Então, agora vamos retornar para a nossa integral inicial. Né? Então, tínhamos 1 sobre 4, que multiplica a primeira integral, que é x, menos 2, que multiplica a segunda integral, né? Que é essa daqui. Primeira, segunda e terceira. Então, substituímos aqui, fica 1 sobre 2 vezes o seno de 2x, mais essa outra aqui, 1 sobre 2x, mais 1 sobre 8, seno de 4x. Tá? Então, vamos só simplificar aqui, né? Então, temos 1 sobre 4, que multiplica. Aqui eu vou simplificar, né? 2 com o 2. Então, vamos ter x mais 1 sobre 2x menos seno de 2x mais 1 sobre 8 seno de 4x. Simplificando aqui ficaria 3 sobre 2x, né? Multiplicando por esse 1 quarto. Então, 1 quarto vezes 3 sobre 2 ficaria 3 sobre 4. Aliás, 3 sobre 8, né? Que eu estou multiplicando 4 vezes 2 aqui embaixo. X menos 1 sobre 4 vezes seno de 2x mais 1 quarto vezes 1 sobre 8 dá 1 sobre 32 seno de 4x. Certo? Então, esse é o resultado da nossa integral. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer o exemplo 4, que é para calcular a integral do seno à quinta de x vezes cosseno à quarta de x dx, né? Lembrando aqui que a gente tem um dos expoentes ímpares, certo? E aí a gente vai usar aquela substituição lá relacionada à relação fundamental da trigonometria, né? Como eu já tinha comentado, a gente vai tentar substituir naquela expressão cujo expoente é ímpar. Se os dois forem ímpar, a gente escolhe o cosseno. Nesse caso, como o seno que é ímpar, né, então nós vamos substituir seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Então, onde tiver o seno ao quadrado, eu substituo por 1 menos cosseno ao quadrado. Bem, antes, para que apareça seno ao quadrado, eu preciso reescrever essa integral, né? Então, temos a integral de seno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x vezes seno de x vezes cosseno à quarta de x dx. Tá? Então, essa é a minha expressão. Tá? Então,
nós vamos agora fazer a substituição, né? Onde tem seno ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vamos ter a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes seno de x vezes cosseno à quarta de x dx. Ok? Então, vamos agora fazer o produto, né? Isso é um produto notável, então é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vou trocar aqui a posição do cosseno e do seno, que não vai alterar em nada, né? Cosseno de x vezes seno de x dx. E vou fazer o produto agora com o cosseno. Então, vamos ter a integral de cosseno à quarta de x menos 2 cosseno à sexta de x mais cosseno elevado a 8 de x vezes seno de x dx. E fazendo o produto e quebrando em três integrais, vamos ter a integral de cosseno à quarta de x vezes seno de x dx menos 2, que multiplica a integral do cosseno à sexta de x vezes seno de x dx mais a integral do cosseno elevado a 8 de x vezes seno de x dx. Certo? Então, aqui nós podemos fazer aquela substituição, né? Chamamos u de cosseno de x, du vai ser menos seno de x dx. Ou seja, menos seno de x vai ser menos du. Quando multiplicamos aqui por menos 1. Então, substituindo, vamos ter a integral de... O cosseno é u, então vai ficar u à quarta vezes menos du. Menos 2 vezes a integral de... Cosseno é u, então u elevado a 6 vezes menos du. Mais a integral de u elevado a 8 vezes menos du. Retirando esses menos, né? Então, vamos ter menos a integral de u elevado a 4, mais, né? Menos com menos, mais 2 vezes a integral de u elevado a 6, menos a integral de u elevado a 8. Substituindo aqui, né? Aliás, fazendo a integral, temos a integral de menos u elevado a 5 sobre 5, mais 2 vezes u elevado a 7 sobre 7, menos u elevado a 9 sobre 9, mais a constante, né? Mas sabemos que u é igual a cosseno de x, então só substituir de volta, então vamos ter menos cosseno elevado a 5 de x sobre 5, mais 2 sobre 7 vezes cosseno elevado a 7 de x, menos cosseno elevado a 9 de x sobre 9, mais a nossa constante de integração. Tá, pessoal? E assim nós concluímos os nossos exemplos de integração trigonométrica envolvendo seno e cosseno. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um exemplo onde a integral não tem funções que dependem de seno e cosseno, porém não envolvem potências, mas sim onde os termos aqui no lugar de x, eu tenho funções lineares de x, né? Então, por exemplo, a integral aqui, seno de 5x vezes cosseno de 3x dx. Para resolver esse tipo de integral aqui, a gente vai usar essa formulazinha aqui em cima, tá? Então, sempre que a gente tiver algo nessa situação aqui, seno de m vezes x vezes cosseno de nx, a gente vai substituir por essa. 1 sobre 2, seno de m menos n vezes x, mais 1 sobre 2 vezes o seno de m mais n vezes x. Tá? Então, observando aqui essas duas
comparando essas duas situações, né, a gente observa que nesse caso o m é igual a 5, né, aqui eu tenho 5, e o n é igual a 3. Então, nós vamos reescrever essa parte aqui da integral de acordo com a nossa fórmula, tá certo? Então, reescrevendo, antes de começarmos a integrar, nós vamos reescrever isso aqui. Então, seno de 5x vezes o cosseno de 3x vai ser quem, né? Vamos reescrever aqui, vai ser 1 sobre 2 vezes o seno de m menos n, nesse caso 5 menos 3x, mais 1 sobre 2 vezes seno de m mais n, ou seja, 5 mais 3x. Então, simplificando, temos 1 sobre 2 vezes o seno de 2x mais 1 sobre 2 vezes o seno de 8x. Certo? Então, vamos agora integrar essa situação aqui, né? Já que a gente reescreveu essa integral, essa expressão aqui dessa forma. Então, a integral de seno de 5x vezes cosseno de 3x dx é, na verdade, a integral disso aqui. 1 sobre 2 vezes o seno de 2x mais 1 sobre 2 vezes o seno de 8x dx. Aqui nós vamos quebrar em duas integrais. Então, vamos ter, retira 1/2, né? Então, 1/2 da integral do seno de 2x dx mais 1 sobre 2 da integral do seno de 8x dx. Tá? Então, vamos aqui resolver essas integrais separadamente, né? Já que nós observamos que elas podem ser resolvidas pela técnica da substituição. Então, resolvendo essa primeira integral aqui, a integral do seno de 2x dx. Eu vou dizer que u é 2x, logo du vai ser 2dx, ou seja, dx é du sobre 2. Tá? Então, resolvendo, temos a integral do seno de 2x, que eu chamei de u, vezes dx, que é du sobre 2. Então, vamos ter aqui 1 sobre 2 da integral do seno de u, du, né? Mas a integral do seno é menos o cosseno, então é 1 sobre 2 vezes menos o cosseno de u, mais a constante lá. Só que isso aqui, o u é 2x, então simplificando temos 1 sobre 2 menos 1 sobre 2 do cosseno de 2x mais a constante. Tá? Então essa foi a primeira integral. Mas observem que a diferença dela para a segunda integral é que no lugar de 2x vai aparecer 8x. Então a nossa conta vai ser bem semelhante a essa, com a diferença que no resultado, aqui no denominador aparece um 8 e aqui também aparece um 8. Portanto, essa segunda integral aqui, a integral de seno de 8x dx, vai ser igual a menos 1 sobre 8 do cosseno de 8x mais uma constante, né? Então, agora é só substituir de volta, né, os valores que eu encontrei aqui para i e para 2i. Então, vamos ter aqui 1/2, que multiplica o resultado da integral, que é menos 1 sobre 2 vezes o cosseno de 2x. Mais 1/2, né, desse daqui, que multiplica isso aqui. Menos 1 sobre 8 vezes o cosseno de 8x. Tudo isso mais uma constante k de integração, né? Só para simplificar aqui, temos menos 1/4 do cosseno de 2x menos 1 sobre 16 do cosseno de 8x mais a constante de integração. Portanto, esse é o resultado da nossa integral. Ok, pessoal? E é isso.